Juntos mais uma vez para continuarmos a leitura do livro Lírios de Esperança, psicografia de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito de Hermance Dufour. Diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 5. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Interessante. Capítulo Projeto Essencial. Estou estupefata diante de sua história, expressou Selena. Você aprenderá muito por aqui, minha filha. Morrer tem suas vantagens. Dona Modesta, seja franca comigo. Quer uma opinião sobre Angélica? Antecipou a benfeitora. Sim. Selena, vários casos de personalidade controladora explicam-se em razão da energia que a criatura emprega para tomar conta da vida. Uma tentativa de não se decepcionar, não se frustrar. Quase sempre são pessoas magoadas e com medo de serem ofendidas novamente depois de algum incidente doloroso. A maioria dos espíritas vem se preocupando demasiadamente com obsessões de desencarnados para encarnados. Entretanto, desconhece o quadro lamentável de obsessões que pululam nas relações humanas. É necessário convir que os desencarnados, devido às barreiras vibratórias pertinentes às dimensões, têm um limite de atuação sobre os homens no corpo, mesmo com tantas opções de ação por parte dos espíritos. Os encarnados, por vibrarem em faixas físicas idênticas, continuam sendo os mais influentes obsessores com os quais os homens deveriam ocupar-se. O egoísmo, que ainda nos é peculiar, tem mil modos de desrespeitar o livre-arbítrio e engendrar a hegemonia pacífica sobre o próximo. Então, terei exercido uma obsessão sobre Angélica? Sem dúvida. Meu tratamento tem algo a ver com ela? Claro. Seria essa a razão dos sonhos que tinha com ela, chegando ao portão do hospital sem conseguir entrar? Não eram sonhos, eram fatos reais. Angélica a procurou noites a fio ao emancipar do corpo físico. As vozes não eram alucinações? Não, não eram. Você ouvia a Angélica à distância. Ela criou uma dependência doentia. Por outro lado, sua partida também foi um alívio. Essa é a razão das palavras firmes que expressou durante a reunião no centro espírita e que tanto te magoaram. Senti-me traída. Mas não foi. Há muitas pessoas sentindo-se traídas sem avaliar a extensão do que existe no coração alheio. Existem controladores da vida alheia que oprimem sem saber, ofendem sem desejar. Angélica foi sua filha na personalidade de Elise Pirret, irmã de Isabelle Pirret, hoje renascida como Eulália. Então, Eulália, a quem o nome chamou a sua atenção na visita de Marcondes, foi Isabelle, a filha rebelde que lhe causou muitas decepções. Tentando prevenir a sequência de desastres na família, você, como mãe, na personalidade da Condessa Pirret dos Guise, passou a zelar com excessos por Elise. Você foi ferida demais por Isabelle e tentou poupar Elise, controlando-a, superprotegendo-a. É a primeira vez em alguns séculos de encontros que ela se sente livre para ser o que gostaria. Sua ausência pela morte em outras ocasiões não significava o fim do cativeiro para Angélica. Agora, no entanto, creio que será bem diverso esse epílogo. Selena não suportou as revelações e rendeu-se a incontrolável pranto. Dona Modesta a acolheu nos braços como uma criança indefesa e assustada. Afagava a cabeleira lisa da companheira como se o fizesse uma filha. Ainda soluçando e com voz embargada, a paciente ainda encontrou forças para perguntar: e o centro espírita? Por que o cerco dos capangas? Expressiva parcela de casas doutrinárias se encontra em situação parecida, graças à natureza do campo vibratório que gravita nos relacionamentos entre seus tarefeiros. Os sentimentos determinam a qualidade espiritual dos ambientes. De que natureza é esse campo? Quando existe honestidade emocional e afeto, os campos são de alegria e bem-estar. Mas existe, porventura, algum centro espírita cujo campo não seja dessa espécie?
Lamentavelmente, não se assuste em dizer que alguns centros, erguidos em nome de Jesus Cristo, têm sido pasto de obsessões, de doenças, graças à natureza enfermiça de seus condutores. Inacreditável. Por vezes chego a pensar que estou tendo uma miragem, ou eu sendo vítima de um engodo, ou ouvindo uma obsessora, você quer dizer. Por aí, dona Modesta. É natural. Basta ser um espírita sem noções claras sobre o que se passa por aqui para ter essas sensações. Não deveríamos avisar os amigos do plano físico sobre o assunto? Se você não acredita, estando aqui, acha que eles acreditariam se lhes endereçássemos algum apelo? No tempo adequado, abriremos o véu. Não consigo entender a razão de semelhante ocorrência na casa que presidi. Tínhamos um bom relacionamento, com problemas, é verdade, mas sincero. Mesmo com minhas falhas, o trabalho prosseguiu com bons resultados. Selena, que critérios temos adotado para aferir resultados na seara do Cristo? Serão eficazes? Ou fruto de nossa análise ainda interesseira e autopromotora? Mais que resultados palpáveis externamente ou para os beneficiados do centro espírita, importa aferir a construção íntima que edificamos através da escola dos relacionamentos. Será que os trabalhadores sentem nossa ausência quando faltamos? Somos queridos e esperados por quem partilha-nos a tarefa do dia a dia? Acreditava que o ambiente era bom em nossa casa. E era. Então qual é o motivo daqueles espíritos cercando o centro? Sua decisão impensada, o alvo das críticas de Angélica na reunião de diretoria. A suspensão das tarefas mediúnicas? Exatamente. Uma casa doutrinária sem o serviço de intercâmbio intermundos é como um reduto isolado por altas paredes em pleno deserto do materialismo. Fiz mal com minha atitude? Mais do que pode supor, Selena. Ai, meu Deus, é muita notícia ruim para um dia só. Estou com uma nítida sensação de falência, como se nada de bom tivesse realizado durante a vida física. Envergonhada, cobri o rosto com as mãos. Engana-se, suas realizações contabilizaram um saldo positivo logrado por poucos. Preferia não falar nesses assuntos. Entristecem-me. Creio que é seu momento de aferição. Novamente intercedeu Dona Modesta. Não temas e nem fujas. Quanto antes enfrentá-lo, melhor para sua paz. Ao fechar as portas para a mediunidade, qualquer organização humana está decidindo pela horizontalidade das suas experiências. A relação com a sociedade invisível representa a alma do espiritismo. Espiritismo sem mediunidade é espiritismo de homens. O espiritismo do Cristo é luz, verdade, elevação e progresso. É espiritismo com espíritos. Doutrina espírita quer dizer doutrina dos espíritos. Grave bem, dos espíritos. O propósito foi evitar os abusos e... Sabemos disso, interrompeu a orientadora. Sua iniciativa não obedeceu a interesses personalistas. Isso não os livrou do peso das pressões psíquicas. Pior que fechar as portas da mediunidade é abri-la somente a quem se deseja. Explique melhor, dona Modesta. O exercício mediúnico atravessa um grave processo deflagrado há algumas décadas, que conduziu ao rompimento com a espontaneidade, a título de instituir cuidados que se fizeram necessários, fato que ninguém pode contestar. Criaram-se normas e padrões muito rígidos. O exercício mediúnico precisa ser ressignificado. Jamais conseguiria agradar a todos em minha posição. Tive problemas sérios com a mediunidade em nosso centro. Não se trata de agradar, e sim de fazer o melhor a nosso alcance, de conformidade com as propostas do Cristo e do codificador. Infelizmente, existe muito espiritismo sem espíritos. O motivo? Fácil responder. Os homens fundaram casas e mais casas. Poucos foram os que consolidaram grupos. Muito fácil reunir pessoas. Difícil é unir pessoas. Sem equipes fraternas e afetuosas, não teremos serviços criativos e ricos de entusiasmo e alegria. Sem isso, como avançar em direção do Espírito do Cristo? A mediunidade não deve ser analisada apenas com uma atividade da casa espírita. Em verdade, ela é a alma das tarefas espirituais, o termômetro pelo qual se podem aferir as lutas e valores de uma organização e seus integrantes. A relação entre homens e espíritos
constitui o cerne da proposta espírita, isto é, a consolidação do sentimento de imortalidade no coração. Poderei cooperar na mudança dessa história? Terei como intervir para que o meu grupo espírita tome outro rumo? Estou abismada com a situação que criei. Amava tanto o Centro Espírita Paulo Estevão, lendo-me do dia em que tudo começou. Amiga, por muito menos as trevas têm tomado sob domínio muitos grêmios espíritas. Basta manter a atual noção de caridade com desencarnados, mantendo a tarefa apartada da casa. Não entendi. Existem grupos inúmeros que foram sitiados por inimigos inteligentes, cujo propósito jamais foi de acabar com o centro. Essa técnica está em desuso há boas décadas. Os gênios da maldade concluíram que melhor que fechar centros é mantê-los inoperantes, medíocres, improdutivos, escravos de convenções inúteis. Assim, aproveitam a tendência humana de estagnar mentalmente na rotina e incentivam o marasmo, fácil ação. O psiquismo humano está congestionado pelo dogmatismo e pela preguiça. O ritmo da mente humana está afinado com a época da mordomia, da lentidão, da vida sedentária e monótona a que se costumavam em milênios e milênios, sem tecnologia e estímulos para o progresso. Pensar pouco, fazer mais, mais ação, pouca filosofia, caridade sim, estudo somente o necessário. Deus tome conta. Com esse comportamento, conheço grupos que, em sua invigilância, discutem anos a fio, sem progresso, alguns assuntos que para eles tornaram-se essenciais, tais como o mesmo médium que recebe espíritos sofredores pode igualmente receber espíritos de luz? É necessário que os médiuns assentem-se sempre no mesmo lugar? O consumo de carne no dia da reunião? Assuntos que até poderiam ter alguma utilidade tornam-se bandeiras de pontos de vista. Criam celeumas, ficam melindrados, apoiam-se em textos e discutem como velhos religiosos bem informados, debatendo questões de pouca utilidade. Enquanto discutem, acontece a acomodação. Com isso, o homem acomoda-se na ritualidade, na repetição, no padrão. Bane-se a criatividade, o novo e a experimentação, estabelecendo uma noção de segurança em torno de formas usuais de fazer. A educação moderna preconiza em um dos seus 4 pilares o aprender a fazer. Todos os grupos doutrinários na atualidade são convocados a reaprender a fazer. Um nó no meu cérebro. Isso é o que sinto. E por acaso ainda tem cérebro? As duas gargalharam. Por costume, dona Modesta, costume velho. Então a questão é aprender a fazer? Não basta, não? Urge um projeto essencial, sem o qual nada dá certo, atalhou Selena, completando a fala. Isso mesmo. Que projeto é esse? Concomitantemente com o aprender a fazer, o programa dos tempos novos prevê o aprender a conviver. Sem conviver no amor, não conseguiremos segurança autêntica na obra do Cristo. Compete-nos estimular esse projeto essencial. Sem ele, nenhuma organização doutrinária terá êxito em quaisquer outros projetos, por mais nobres e inteligentes que sejam. A obra de nosso Senhor Jesus Cristo nunca exigiu tanta atenção como agora ao inesquecível apontamento. Sede prudentes como as serpentes e súplices como as pombas. Isso está em Mateus 10:16. Por qual razão? Está havendo muita confusão sobre o que seja ser cristão. Uns querem a mansidão e terminam no sentimentalismo. Outros, a pretexto de serem sagazes, estagiam no cálculo. Os sentimentalistas tombam na conivência. Os calculistas, na arrogância. A arrogância é a atitude daquele que possui dilatada visão intelectual e nega seus sentimentos em favor das inabaláveis convicções pessoais. Conivência é a postura de quem está na mansidão e nega os apelos da consciência em favor da verdade. A arrogância é alimentada pelo egoísmo. A conivência é fruto do medo de enfrentar desafios a crescer. Quer dizer que o maior desafio presente na seara é aprender a conviver? Aprender a amar é nosso maior desafio. Como amar sem boa convivência? Nesse iniciar do século XXI, estamos em plena campanha no mundo dos espíritos para estabelecer os parâmetros de utilização das forças mediúnicas na Terra.
O exemplo do ocorrido com os baluartes da doutrina no alvorecer do século XX, estamos trabalhando por modelos novos de intercâmbio entre as esferas. Para isso, os grupos doutrinários haverão de se lançar à postura de investigação fraterna. Fica, porém, a pergunta: como investigar com desejável utilidade as questões relativas à mediunidade em grupo, se não existe convivência tecida na confiança e no amor? Que espécie de questionamentos e avaliações poderão ser levantadas onde existiam discórdia e instabilidade nos relacionamentos? Compreendo. Os projetos são abortados. O movimento está cheio deles. Dr. Bezerra, em nome do Espírito Verdade, nomeou esse projeto essencial como humanização da seara espírita. Mais importante que o espiritismo teórico, urge a aplicação de suas lições éticas. Nada nos impedirá o amor que todos temos à doutrina. Essa fonte interminável de consolo e luz, todavia, o centro das cogitações da própria doutrina é o amor que devemos uns aos outros. Esse é o foco especial. Que é mais importante, a obra do Cristo ou as pessoas nela inseridas? Indagou Selena. Boa pergunta. A legítima obra do Cristo constitui-se de pessoas que aprenderam a se amar. Que nos valerá erguer paredes, escrever livros, distribuir gêneros, instituir pactos, se não aprendemos a perdoar, a aceitar críticas, a gostar dos diferentes, a tecer relações com antipáticos e gostar de relacionar? A obra de Jesus, em verdade, estabelece no reino íntimo do coração e projeta-se nos benefícios da convivência pacífica e educativa. Sem isso, existem apenas movimento e treino emocional para o futuro. Então, voltemos ao caso que a senhora contou. E se aqueles dirigentes, topetudos, não tivessem a diretriz sábia de Bezerra, como ficaria a obra? A senhora seria retirada do cargo aqui no hospital? Minha filha, a pretexto de amar, não vamos ser descuidados. E a pretexto de sermos cuidadosos, não vamos ser individualistas. No meu caso, tive de fechar as portas para a mediunidade devido a médiuns personalistas e abusos sem conta. Melhor o serviço com a qualidade que exercer uma atividade com desequilíbrio. Optamos por fazer bem aquilo que tínhamos condição. Selena, partiu Dona Modesta. Seja fiel à verdade. Optamos ou optei? Sim, é verdade. Foi uma opção pessoal. No fundo, ninguém mais concordava. Opção ou imposição? Imposição. Imposição pessoal. Esse é o registro em sua ficha reencarnatória. Angélica fez o que pôde para dissuadi-la. De fato, para evitar o abuso, são necessárias medidas disciplinadoras, mas não exterminadoras ou irredutíveis. Que se preparasse o médium, interrompesse o intercâmbio por algum tempo e depois regressasse com mais tranquilidade e equilíbrio. Isso, o ideal. E agora, o que será do Paulo Estevão? Espera-nos muito trabalho para limpar a área. Interessante, meus amigos, que todos esses exemplos nos sirvam de parâmetros para nos avaliarmos, não é? Saber como nós nos comportamos, como fazemos nossas escolhas, não é? Mas vamos às observações que eu fiz durante esse estudo. Modesta nos fala sobre obsessões. Temos ficado presos à ideia de obsessões entre encarnados e desencarnados, mas ela nos diz que, devido às diferenças de estados da matéria, esta é menos intensa do que as obsessões entre encarnados. Os encarnados, por vibrarem em faixas físicas idênticas, continuam sendo os mais influentes obsessores com os quais os homens deveriam ocupar-se. Se prestarmos atenção, veremos quantos casos conhecemos, especialmente entre relações emocionais, casos que muitas vezes têm desfechos dolorosos. Essas pessoas, com pensamentos fixados no outro, se mantêm presos mentalmente, seja paixão ou ódio, pois o amor não magoa. Selena pergunta sobre os espíritos ignorantes que ela chamou de capangas, que cercavam o centro espírita. Modesta explica. Expressiva parcela de casas doutrinárias se encontra em situação parecida, graças à natureza do campo vibratório que gravita nos relacionamentos entre seus tarefeiros. Os sentimentos determinam a qualidade espiritual dos ambientes. Portanto, os relacionamentos entre as pessoas que organizam e mantêm a casa espírita
Precisa ser realmente fraterna para que se mantenha a cerca protetora de bons espíritos. Ou seja, precisamos ser amigos daquelas pessoas que frequentam o centro espírita que nós atuamos, que nós também convivemos. Sermos camaradas, nos interessarmos uns pelos outros. Não é tão simples? Afinal de contas, a casa espírita é uma família, não é? Nos encontramos todas as semanas, seguidamente, por anos a fio, não é verdade? Selena pensa que deveriam avisar as casas espíritas sobre os riscos, mas Modesta nos diz: não deveríamos avisar aos amigos do plano físico sobre o assunto? Selena, se você não acredita, estando aqui, acha que eles acreditariam se lhes endereçássemos algum apelo? Não é assim mesmo? Todos achamos que a espiritualidade maior zela, independente de nossos atos. Toda assistência espiritual nos é dada por merecimento. Façamos por merecer, sendo realmente amigos, sinceros uns dos outros. Uma casa doutrinária sem um serviço de intercâmbio intermundos é como um reduto isolado, por altas paredes, em pleno deserto do materialismo. Ao fechar as portas para a mediunidade, qualquer organização humana está decidindo pela horizontalidade de suas experiências, não é? Quando a gente fala tanto para o alto, não é? Que o alto nos proteja, se a gente não dá chance para o alto. É o conhecido espiritismo sem espíritos. Lembro ainda dos contatos apenas com espíritos carentes. Não deixam espaço para os espíritos amigos que trazem orientações valiosas. Será que alguns têm medo dessas orientações? Trariam sugestões de crescimento que não desejam por esbarrarem em seus interesses e poderes? Com que classe de espíritos procurava Kardec orientar-se? Última observação. Nesse iniciar do século XXI, estamos em plena campanha, no mundo dos espíritos, para estabelecer os parâmetros de utilização das forças mediúnicas na Terra. Estamos trabalhando por modelos novos de intercâmbio entre as esferas. E pergunto eu, estamos preparados? Temos espaços para isso? Conhecemos pessoas, meus irmãos, que estão tentando novas formas? Existe a TCI. Quantos centros espíritas estão pesquisando sobre a comunicação por veios eletrônicos? Não é verdade? Mas vamos dar tempo ao tempo, que tudo se estabelece. Deixo aqui meu e-mail, aguardo o contato de vocês para me ajudarem a entender mais e mais cada uma dessas leituras. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.